Na travessia dos testemunhos pessoais, criatura alguma se furtará de entrevistar-se com a esperança e o otimismo. A cada momento, as más notícias esmagam os esforços nobres e dignos. A tirania desestimula, o triunfo aparente dos corruptos desencoraja, e o homem e ou a mulher de bem se sentem drenados nas suas energias empregadas na construção de uma sociedade melhor. Num cenário de atualidade, onde a intensa turbulência social acena dias amargos e um proscênio de dificuldades quase que insuperáveis, o cidadão honrado mergulha em funda desesperança e um estado pessimista de funestas consequências se instala nas almas sensíveis. Os relacionamentos tornam-se instáveis, os entrechoques de opinião se fazem agressivos, os embates ideológicos descem ao terreno pedregoso da violência gratuita e os instintos de esperteza e fingimento se fazem intensos, gerando um caos social que se espalha qual pandemia de imoralidade e desfaçatez. A ética se vê assaltada, a honra jogada no lixo e o júbilo escancarado de indignos e salteadores do bem público ofertam nutrientes danosos para que muitos trilhem as mesmas escuras estradas, convictos da impunidade reinante. Ainda possuidor de uma visão restrita aos dias presentes, sem uma acuidade que permita vislumbrar o futuro, olhar esse viciado nos fatos ligeiros e sem nexo causal com acontecimentos pretéritos, o ser manipulado pelo materialismo e por uma deficiência religiosa se permite análises superficiais e imaturas em relação às rajadas dos ventos impetuosos que ora varrem a sociedade terrestre. Ignorando a própria imortalidade, agarra-se como uma era bravia ao muro das incertezas e da impermanência de tudo, de todos desconfiando. Com quem vive, inocula aridez. Por onde passa e distende o verbo, amaldiçoa e suspeita. Convidado à análise desse ou daquele problema que incomoda a comunidade, agride sem provas e se vale de argumentação falaciosa e mentirosa, manipulando pessoas igualmente ignorantes e vulneráveis. Tempos difíceis, onde a esperteza da raposa a faz-se passar por ovelha, ludibriando alguns pastores ingênuos. Está em pleno curso uma revolução nos costumes, nos comportamentos, convidando cada cidadão da terra a buscar aconselhamento com a meditação, criando espaços mentais para as saudáveis reflexões. Já surge nos cenários da cultura o embrião de uma religião científica, de uma ciência religiosa, consolidando uma ética estruturada no conhecimento das causas, a fim de que os efeitos sejam devidamente compreendidos. A certeza de que a Terra não é um veículo sideral à matroca, de que Deus não perdeu a esperança nos seus filhos e de que dos entulhos das civilizações que se foram, a divindade aproveita elementos antigos para edificar a nova era. Caos faz parte da harmonia. Turbulência testa o avião nas suas estruturas. Estrada ruim sinaliza se o veículo é robusto. A inquietação ora reinante em diversos campos da atuação humana tem sua gênese da imperfeição do caráter da própria criatura humana, avançando a penosos passos para dias risonhos. O egoísmo feroz fez e faz inúmeras vítimas. O orgulho e a presunção massacram as boas intenções e muitos convertidos ao bem se sentem descoroçoados em face da aparente vitória material dos assalariados das sombras. Tudo passa bem mais rápido do que imagina a nossa frágil interpretação. Tiranos diversos, catalogados na história recente ou antiga, hoje não passam de páginas bolorentas na história. Equivocados e mercenários, antes de serem tragados pelo túmulo, se viram reduzidos à execração pública e padeceram inenarráveis sofrimentos.
Outros corruptores não fugiram de prestar contas à própria consciência no leito de morte, constatando a vacuidade de tudo que supostamente conquistaram e não puderam levar no caixão. Em meio a essa instabilidade, adota uma posição pelo menos mais otimista, instado a falar, exalta a esperança e distribui algumas migalhas de ânimo entre caídos e tombados. Convidado à liderança de algum projeto, situa o interesse coletivo acima de tuas aspirações de destaque passageiro. Recorda que, além de teu veículo de luxo ou de teu apartamento na Babo, pais de família coletam vidro e alumínio para reciclagem em teu lixo doméstico, para alimentarem os filhos em penúria extrema. E se tua bandeja com o café da manhã não veio de teu agrado, a servidora humílima que te serve traz do próprio lar, em miséria, a ausência de tudo, inclusive de uma bandeja. Em teus delírios de grandeza ou em tua marcha pelo solo difícil da popularidade, recorda em algum momento do homem que dividiu a história. Nunca buscou destaque, buscou servir aos famintos de luz. Fez-se servo de todos, nenhum exército armado seguia, se fez acompanhar de 12 homens pobres e analfabetos, e com eles revolucionou a história. O maior político da humanidade, não porque administrou Roma, a Grécia ou o Egito, mas porque sabia como lidar com os conflitos humanos, apresentando a cada um diretrizes de mudança, sem a ninguém constranger a fazê-las. Deixou a cada um o mérito da própria reforma e permanece até hoje como sol de primeira grandeza nos espaços interiores de uma imensa humanidade que vagueia, em grande parte, sem saber de onde veio e para onde vai. Jesus ontem, Cristo hoje, Jesus Cristo amanhã. Para ti não pode haver melhor paradigma. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano no dia 17 de julho de 2022, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Divino amigo, tu permaneces o grande símbolo da paz. A não resistência tua aos teus algozes, a reconstrução da orelha de Malco, decepada pela bainha afiada de Pedro, que deu vazão à violência. Teu olhar amoroso para o discípulo, que, advertido por ti antes, negou-te 3 vezes antes que o galo anunciasse a alvorada. Judas não recebeu de ti uma reprimenda, conquanto soubesse antecipadamente do conciliábulo dele com as raposas do sinédrio. E 3 dias após o teu sepulcro, voltaste ao convívio dos apóstolos em Emaús, proclamando simplesmente: a paz seja conosco. Senhor, instila em nós, inocula em nossas veias íntimas as hemácias da paz. A paz duradoura que aceita o outro, não como gostaríamos que ele fosse, mas como ele é, ou logrou ser. E que possamos atravessar os áridos caminhos do mundo, ainda assinalado por baionetas e canhões, sonhando quando a primavera chegar e pudermos ir aos campos, contemplar a margarida e o trigo, anunciando a era nova de regeneração, onde a paz prolifere nos corações, como dádiva de Deus, a caminho da luz. Se por nós, hoje e sempre.